meus queridos alunos da EJA, eu sou a professora Juliana, do município de Itapevi, e estou aqui mais uma vez trazendo uma rotina de sugestão de atividades para vocês. Lembrando que o acesso aos vídeos vocês encontram no link Lição de Casa no site da Prefeitura. Bom, em língua portuguesa, hoje nós vamos estudar um texto, né? Para o termo 1, o texto é O Gato. Um texto curto, bem simples, e vocês vão encontrar algumas perguntinhas para estarem respondendo no caderno de vocês. E para o termo 2, é este texto aqui, A Menina que Gostava de Plantas. E também tem algumas perguntinhas para vocês interpretarem e responderem no caderno de vocês também. Em sequência, nós iremos trabalhar com a gramática. Para o termo 1, vocês irão retirar deste texto que vocês leram, O Gato, duas palavrinhas. Uma com o encontro vocálico, ou seja, encontro de vogais, como o exemplo que eu coloquei aqui, a palavra cão. Tem o encontro da vogal A com a vogal O. E a outra palavrinha é o encontro consonantal, como por exemplo a palavra cachorro, né? Que tem o encontro da consoante C com a consoante H. E para o termo 2, a gramática é retirar também do texto uma palavrinha monossílaba, ou seja, aquela palavrinha que tem apenas uma sílaba, ou que você abre a boca para falar ela apenas uma vez, como por exemplo a palavra cão. Depois uma palavra de sílaba, que é aquela palavra que traz duas sílabas, ou seja, você abre a boca para falar ela duas vezes. Por exemplo, aqui a palavra rato. Uma palavra trissílaba, que é uma palavra que tem 3 sílabas, como por exemplo, jacaré. E uma palavra polissílaba, que é aquela que tem 4 sílabas ou mais. Como por exemplo, aqui a palavra crocodilo. Lembrando que as duas atividades vocês têm que retirar essas palavras do texto. Passando agora para a matemática, o termo 1 irá trabalhar com a soma dos dados. Então, vocês irão encontrar no quadro de rotina alguns dados e vocês precisarão somar quantas bolinhas tem aqui e representar aqui. Ou também vocês podem representá-lo através dos números, como eu fiz aqui embaixo. 4 mais 4 e colocar o resultado. E o termo 2, nós iremos trabalhar com esses números aqui. Vocês irão encontrar o número 5, o número 7 e o número 2. E percebam que esses 3 números juntos já estão formando um numeral. Mas, e se nós trocarmos eles de lugar? Como, por exemplo, colocar o número 2 primeiro e o número 5 por último. Eu formei já um outro numeral. Eu posso trocar mais uma vez. Por exemplo, colocar o 2 no meio e o 7 no começo. Já formei outro numeral. Então, eu quero saber quantos numerais vocês podem formar com esses 3 números. Qual é o maior número de combinações que vocês podem fazer com eles? E, em seguida, vocês também podem escrever esses números no caderno por extenso, certo? A outra atividade serve para o termo 1 e para o termo 2, ainda em matemática. Nós vamos trabalhar com a prova real. Prova real é quando nós realizamos uma conta ao contrário da outra. Como por exemplo, vamos observar aqui, ó. Qual é o oposto da conta de adição, que é a conta que traz esse sinalzinho aqui de mais? É a conta de subtração, que traz o sinal de menos. Qual é o oposto da conta de multiplicação? No caso, é a conta de divisão. Então, para tirar a prova real, eu vou usar a conta ao contrário. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo. Aqui eu estou trabalhando com a adição. Então, eu tenho aqui o 3 mais 5 e o resultado foi 8. A prova real, vocês precisam realizar essa conta ao contrário, ou seja, vocês vão realizar uma subtração. Então, irão pegar sempre o resultado dessa conta e escolher uma das duas parcelas. E o resultado da subtração precisa ser a parcela que vocês não escolheram. Vamos observar aqui, ó. Eu peguei o resultado, número 8. E nesse primeiro exemplo, eu escolhi a segunda parcela, que foi o número 5.
a resposta da subtração tem que ser a primeira parcela que não foi escolhida. Aqui eu já fiz ao contrário. Eu peguei a resposta e escolhi a primeira parcela, que é o número 3. Realizei a subtração, a resposta precisa ser o número que eu não escolhi. E para que serve a prova real? Para a gente saber justamente se essa primeira continha aqui ela está correta. E aí vocês irão encontrar no quadro de rotina de vocês outras continhas e precisarão realizar a prova real delas. Lembrando que é sempre a operação oposta, ou seja, é a outra continha que vocês têm que fazer. Faz a conta normal de adição e depois realiza de subtração, ou vice-versa. E por último, em geografia, nós iremos realizar uma pesquisa. E eu quero saber quais são as cidades vizinhas do município de Itapevi. Bom, esta informação vocês podem encontrá-la em 2 lugares, que eu pelo menos pesquisei. Vocês podem retirar do mapa, direto do Google Maps, ou podem também retirar desse site aqui, cidadebrasil.com.br, tá? Ou existem outros lugares também para vocês pesquisarem, certo? E aí vocês vão registrar no caderno quais são as cidades vizinhas. Bom, essas foram as atividades dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fotografar as atividades e encaminhá-las para os seus respectivos professores. Também não esqueçam de manter a higiene. Se forem sair de casa, utilizar a máscara sempre. E compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!